Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso canal da EBD, aqui de Santo Onofre. Nós vamos comentar um pouco a respeito da nossa lição, na lição de hoje, domingo. Aqui só dos últimos tópicos, né? O último tópico e os últimos subsídios aqui que ficou, só para a gente dar uma palhinha a respeito desse assunto. Como, por exemplo, diz aqui, ó, procure te apresentar-te a Deus como aprovado. Essa é uma das qualificações que vem do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, né, que vai qualificar o homem ou a mulher para fazer a obra de Deus. Né? Vai estar qualificando a pessoa. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível. Então, primeiro, além da qualificação vindo da parte de Deus, essa qualificação não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É Ele que vai nos qualificar, é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar, que vai nos instruir, que vai nos orientar. Ela não vem de nós mesmos, ela vem da parte de Deus. E ao mesmo tempo nós temos que estar disponível para fazer a obra. Né? Aqui o texto, aqui o comentarista está colocando essa parte bem interessante. Tem que estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Então não é eu mesmo que vou me reconhecer a mim mesmo, vou indicar a mim mesmo, que vou, não. Primeiro é testado por Deus, aprovado por Deus e também reconhecido pela igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós observamos aqui em 2 Coríntios, como escreveu Paulo, capítulo 10, versículo 18. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor, mas quando é o Senhor que o elogia, é bem diferente. Então essas qualificações ela vêm da parte do próprio Deus. Né? O obreiro precisa ser testado, aprovado, escolhido, né? Capacitado por Deus e estar disponível para fazer a obra. Essa disponibilidade não é aquela coisa, eu vou se tiver tempo, deixar por último, não, tem que estar disponível, estar apto, estar ali envolvido nas coisas de Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinado pelos falsos mestres. Né? Inclusive o apóstolo Paulo, por meio dessa carta, está orientando a Timóteo a respeito disto, e está instruindo ele a combater essas heresias. Por isso que o obreiro precisa ser testado, aprovado, e ter o reconhecimento de Deus, da igreja, para poder combater essas heresias, né? Esses mal que estão surgindo. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, né, serão desmascarados e reprovados. Né? Então Deus não se agrada, Deus não tem parte com esse tipo de homem e de mulher, né, que é fraudulento, que traz heresias, que traz confusões, traz problemas para dentro da igreja. Então Deus quer homem testado, aprovado, selecionado, carimbado, né, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, que combate as heresias. E mais para frente vai dizer também, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então obreiro, aqui o termo obreiro, tanto no grego quanto em português, vem de obra, né? Trabalho. E tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que dedicam a obra de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está se referindo apenas ao pastor, ao diácono, né? Ele está se referindo a todos os irmãos e irmãs que se envolvem, que têm desejo de fazer a obra de Deus. Obreiro, todo aquele que se envolve, que tem desejo, que quer fazer a obra de Deus, que se dedicam a fazer a obra de Deus, né? De maneira geral, os apóstolos e os demais oficiais da igreja, né? A nossa declaração de fé afirma o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. A última parte vai nos falar que maneja bem a palavra da verdade. A parte que me chama bastante atenção, ele está dizendo assim, meus amados, vem do grego para manejar bem, literalmente correto, né? Cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta, né? Tem que manejar bem, tem que ser reto, tem que ser alinhada, né? Tem que estar direcionada, tem que ser a palavra que vem realmente da parte de Deus. Né? A ideia é manter o curso correto, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, não se deixar levar por falsas heresias, por falsos ensinos, mas se envolver com a palavra, aprender a palavra, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Manejar bem a palavra, ter conhecimento da palavra, saber defender a sua fé, né? Saber o que está pregando, o que está ensinando e combater tudo de errado que vem de fora para dentro. Né? É uma palavra rara
Ele aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, né? O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo do século, né? Mas a preocupação de Paulo é um ensino correto da palavra de Deus, né? Essa é a maior preocupação. Por mais que tenha outras interpretações, mas a ideia do texto central é esta, né? Que tem que haver sempre um ensino correto da palavra de Deus. O ensino correto, o ensino da maneira que Deus se agrada, combatendo o pecado, combatendo as heresias, combatendo os falsos ensinos, né? Trazendo uma palavra de perdão, de arrependimento, tendo uma palavra de consolo e de amor para as vidas que necessitam, né? Pregar de maneira reta, um ensino reto, baseado e fixado na palavra de Deus. Sólido e com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos. Ou seja, a finalidade da palavra, a finalidade do ensino correto não é esse, né? Não é atacar ninguém, não é querer corrigir algumas desavenças, algumas coisas que você tem com o irmão ou contra o irmão e usar o púlpito para isso, né? A palavra vem com o desejo de edificar, de transformar, de mudar a vida, de consolo, de amor, de perdão, de despertamento, de combater o pecado. Não é para o crente pegar o microfone no púlpito e querer usar a palavra para querer consertar alguma desavença, para querer lançar alguma indireta, para querer corrigir algum erro que tem com algum irmão. E não é dessa forma. A palavra ela é inspirada para ensinar, para redaguir. Ela tem o poder de transformar as pessoas. Não deve ser usada ao bel prazer do homem para querer lançar uma indireta, corrigir um problema que tem com outro irmão e assim por diante. Tá bom, meus amados? Finalizando aqui, atacar alguns desafetos entre os irmãos por meio da indireta. Púlpito não é lugar de desabafo, né? É a parte final aqui do comentarista. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é um lugar de honra, um lugar sério, onde nós temos ali o privilégio de pregar a palavra de Deus, temos o privilégio de anunciar o Evangelho, a salvação, de anunciar que Deus salva, que Deus cura, que Deus batiza, que Deus perdoa os pecados, que temos que mudar de postura, temos que arrepender dos pecados, que temos que se voltar para Deus e obedecer a sua palavra. Tudo pregando de acordo com o ensino reto, o ensino direto, o ensino que não se desvia para os nossos propósitos, para os nossos pensamentos, para me justificar com algum irmão, para me perseguir algum irmão, para lançar uma direta para algum irmão. Não, a palavra tem que ser pregada, uma palavra que venha trazer ânimo aos corações de todas as pessoas. Tá bom, meus amados? Que Deus nos abençoe e nos guarde o seu amor para sempre.